Olá, hoje é terça-feira, 9 de agosto de 2022, e este é o podcast do Grupo de Conjuntura do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Francisco Eduardo Pires e o tema de hoje é o dólar, que voltou a cair. A taxa de câmbio do real, na verdade, que voltou a se apreciar. Essa queda foi bastante acentuada nas últimas semanas. E é algo que ninguém esperava depois da aprovação da PEC das bondades e com a aproximação das eleições presidenciais e toda a tensão que ela traz à tona. O que está acontecendo, afinal? Para tentar enxergar com um pouco de clareza, é conveniente, em primeiro lugar, separar o que a gente chama o sinal do ruído, né? A taxa de câmbio brasileira tem um comportamento muito volátil, ela apresenta grande variabilidade. Isso acaba introduzindo muito ruído que atrapalha na percepção sobre os movimentos subjacentes, sobre a tendência da taxa de câmbio, sobretudo, né? Só para dar um exemplo corriqueiro, é muito comum analisar as altas recentes das passagens aéreas ou as altas dos combustíveis até recentemente, e mesmo a inflação, como tendo como um dos seus componentes importantes a alta do dólar. E mesmo economistas que acompanham a conjuntura aceitam frequentemente esse tipo de explicação, reproduzem essa explicação, e quando a gente faz uma simples inspeção da evolução dos valores da taxa de câmbio, ao longo do tempo, a gente vê que essa explicação não faz o menor sentido. Só para recapitular rapidamente, há 2 anos e meio atrás houve um choque cambial, que foi lá no início da pandemia, né, início de 2020. Esse choque levou a taxa de câmbio de cerca de R$ 4 para 5,65, mais ou menos, em maio de 2020. Depois disso, depois de maio de 2020, quer dizer, e lá se vão, então, 2 anos e 3, 4 meses atrás, a taxa de câmbio ficou oscilando. Ela não subiu mais. Ela subia, descia, ela oscilava. E, recentemente, ela passou até a declinar. Estudos do Banco Central mostram o seguinte, que o efeito da taxa de câmbio sobre os preços, de um choque cambial sobre os preços, ele tende, grosso modo, a ocorrer ao longo de um ano. Quer dizer, o prazo para o repasse quase que completo de uma alta da taxa de câmbio para preços é um ano. O resto, depois de um ano, já é residual. O choque cambial, que eu me referi antes, que foi o da pandemia, aconteceu há 2 anos e meio atrás. Já se dissipou. O que tinha que transferir já transferiu. O que a gente tem agora é variações da taxa de câmbio, sendo que nos primeiros 7 meses de 2022, o dólar ficou numa média de R$ 5,12, R$ 5,12, né, de janeiro a julho desse ano. E, por acaso, foi a mesma cotação do fechamento de ontem, segunda-feira. Esse valor é 10% abaixo do final do ano passado, 10% abaixo lá de maio de 2020. E realmente foi uma surpresa. Mas por que surpresa? Porque todos aqueles que acompanham o dia a dia da economia certamente se lembrarão que, ao final de 2021, a expectativa não era de queda do dólar, era de alta. As causas, as razões para essa expectativa de alta, as incertezas eleitorais, a situação fiscal brasileira e seus efeitos sobre o risco do país, tanto sobre a entrada de capitais, etc., e o início do ciclo de aperto monetário nos Estados Unidos. Estas eram as principais causas, né? O que teria mudado de lá para cá
para que essas expectativas altistas sobre a taxa de câmbio tenham se frustrado. No cenário eleitoral não houve nenhuma mudança significativa. Segue a mesma polarização que já existia lá no final do ano passado, né? O aperto da política monetária, se alguma coisa aconteceu com ele, foi que ele se tornou mais severo do que se esperava no final do ano passado. Então, isso deveria ter é, efeito de alta da taxa de câmbio. E, por fim, quando a gente olha sim, o ciclo da taxa de juros brasileira, de alta da taxa de juros brasileira, poderia ser um fator também. Não foi uma novidade, não foi, já se esperava isso, né? Na verdade, se a gente for ver o que mudou mesmo, pelo menos no cenário econômico doméstico, que poderia, a princípio, elevar o risco do país, afetar capitais externos e contribuir para a cotação do dólar, foi um fator negativo. Eu estou me referindo aqui à questão fiscal, em particular a PEC das bondades. Então, isso aí só torna mais difícil entender esse movimento de apreciação do real. Será que há outros fatores que eventualmente pudessem compensar estes, trazendo e que em princípio deveriam fazer o dólar é, é, subir em relação ao real? É, o mais notório, desculpa, algum outro fator que poderia ter contribuído para a apreciação, né, que não aconteceu. O mais notório fator imprevisto, de grande peso no cenário mundial, foi a guerra da Ucrânia. É verdade, de um lado, ela aumentou os riscos internacionais, a aversão ao risco e tudo mais, mas, por outro lado, vamos convir aqui que ela teve um efeito muito positivo, um efeito positivo sobre o Brasil, foi a forte elevação dos preços de commodities, né? Forte aumento do preço de commodities tende a valorizar a moeda de todos os exportadores de commodities no mundo, né? E, para vocês terem uma ideia dessa alta, né, o índice CRB de preços de commodities, um índice muito utilizado, subiu 42% entre o final do ano passado e o pico observado na primeira quinzena de junho desse ano. Então, aqui encontramos finalmente um fator que contribui para explicar o fortalecimento real deste ano. Só que há um porém. O porém é o seguinte: nos últimos 2 meses, os preços das commodities passaram a cair. Agora elas acumulam uma queda de 11%. Minério de ferro, por exemplo, que é um produto da pauta de exportações brasileira, caiu bastante, o petróleo caiu. E, a despeito disso, a taxa de câmbio brasileira não voltou a subir. Ela caiu agora nesse último mês, né? O real se aproximou nesse último mês, apesar das commodities estarem caindo. Veja que isso aí foi um comportamento dissonante em relação aos demais países exportadores de commodities. Aqui no grupo de conjuntura, a gente faz acompanhamento da taxa de câmbio de um grande número de economias agrupadas por afinidades que elas têm, etc. E um desses grupos é o das economias exportadoras de commodities. Essas economias tiveram uma desvalorização de suas moedas de 4,5% no último mês, mas o real foi na contramão e se apreciou, né? Não só isso, quando a gente pega um outro grupo, que nós também analisamos, que é o das economias emergentes, e aí a gente tira a China e a Rússia, a China pelas suas peculiaridades, a Rússia por causa da guerra na Ucrânia, quando a gente compara com as economias emergentes, isso aí foi uma coisa muito falada durante os últimos 2 anos, né? O real teve um comportamento muito diferenciado dos outros emergentes, no sentido que se desvalorizou muito mais. E, de fato, isso aconteceu até
o final de 2021. Porém, neste ano, enquanto as outras economias emergentes continuaram com alta da sua taxa, com desvalorização cambial, o real se apreciou. Resultado, quando a gente olha hoje, a taxa de câmbio do real em relação à das demais economias emergentes está no mesmo ponto que estava no pré-pandemia. Ou seja, aquela diferença foi toda, desapareceu. O real não se depreciou. Olhando, comparando hoje com esta pandemia, o real não está mais desvalorizado do que as demais economias dos países emergentes. Em suma, a gente não encontrou aqui nenhuma explicação satisfatória para o que vem ocorrendo com a nossa moeda. Eu vou aqui sugerir duas coisas, duas possibilidades. A primeira é que eu acho que houve uma subestimação muito grande, alguns outros economistas acho que também acham isso, uma subestimação grande do fator de atração representado pelas taxas de juros brasileiras, né? Então, o diferencial de juros está muito elevado, né? O real, comparando as taxas básicas de juros, a nossa Selic está em 13,75 e a taxa de juros americana dos Fed Funds está em 2,50, 2,25 a 2,50, lá no intervalo, né? Mas 2,50 para 13,75 é um intervalo, é uma diferença bastante substancial, né? Então, acho que isso aí cobre risco, cobre expectativa de valorização, etc. Eu acho que talvez isso tenha sido subestimado. Mas, além desse fator, que a gente pode considerar como um fator de curto prazo, curto e médio prazo, há também outras forças de caráter mais estrutural que podem exercer um efeito que a gente poderia chamar de gravitacional, aquele efeito, um efeito que dificulta um descolamento para cima muito grande da taxa de câmbio brasileira. Só para dar uma ideia, eu não vou entrar aqui em cálculos que a gente faz, complicados, sobre a posição da taxa de câmbio real brasileira, mas só para dar um exemplo bem simples, né? A esse respeito, com a taxa de câmbio real, a taxa de câmbio brasileira hoje é 5,12, que é a cotação média desse primeiro semestre, dos primeiros 7 meses do ano, o real se encontra, a nossa taxa de câmbio se encontra 25% acima da média real efetiva dos últimos 35 anos. Ou seja, pega a taxa de câmbio real, quer dizer, descontando a inflação interna, externa, etc., vê a média dela nos últimos 35 anos. Hoje nós estamos com uma taxa de câmbio 25% acima, ou seja, 25% desvalorizada em relação a essa média. Ou seja, a taxa de câmbio ainda está muito alta. A gente pode pegar medidas mais sofisticadas, evidentemente, mas todas elas vai dar algum grau de depreciação excessivo, né? Então, isso funciona como uma espécie de âncora, né, essa força de longo prazo. Claro que a taxa de câmbio no curto prazo pode se desgarrar bastante disso, mas tem uma força puxando para baixo, de longo prazo, estrutural, enquanto que de curto prazo tem a diferencial de juros. A gente tem que notar ainda o seguinte: com esse dólar mais alto que tem estado nos últimos tempos, a gente tem tido resultados excepcionais na comparação com a nossa história, né? Evidentemente, no balanço de pagamentos. Por exemplo, as transações correntes, desde outubro de 2020 até agora, têm ficado em torno de 1,5%, um déficit de 1,5% do PIB. Esse déficit é metade do déficit em transações correntes em proporção do PIB da última década, dos últimos 10 anos. E mais, os investimentos diretos no país, nesse mesmo período, que é um financiamento, digamos, de longo prazo, mais estável, etc., tem ficado em 3% do PIB nesse mesmo período, em que o déficit em conta corrente está em 1,5%. Então,
é, 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 o balanço de pagamentos tem estado bastante sólido, bastante, até sobre, nesse sentido, sobre financiado. E quando a gente olha, saindo aí do balanço de pagamentos, que é essa coisa mais estrutural, e olha o fluxo cambial, que registra a entrada e saída de dólares efetiva, né, no país, a gente nota que depois de ter ficado negativo em 9 bilhões de dólares, mais ou menos, no último semestre de 2021, nesse primeiro semestre do ano ele ficou 19 bilhões de dólares positivo, né? Então, um fluxo cambial muito forte. Ou seja, tudo isso sugere que, apesar da taxa, que o fato da taxa de câmbio estar 25% acima da média histórica, e que isso aí reflete também em resultados robustos para o balanço de pagamentos, juntamente com esse diferencial excepcional de taxa de juros, tudo isso puxa a taxa de câmbio para baixo, segura, né? É, evita uma desgarrada da taxa de câmbio, mesmo com aqueles efeitos eleitoral, aversão ao risco internacional, etc, etc. O que a gente pode concluir daí? Que a taxa de câmbio vai continuar caindo? Ninguém pode afirmar isso, né? O câmbio é uma caixa de surpresas, a taxa de câmbio é uma caixa de surpresas, porque ela é influenciada por novidades que ocorrem, que por serem novidades exatamente são imprevisíveis, e que se forem muito negativas, podem, no curto prazo, né, de pé, contrariar essas forças estruturais que militam na direção da apreciação, né? O que a gente pode dizer? A gente pode dizer com certeza que grande parte do efeito eleitoral já está precificado, assim como também a política monetária americana mais severa e também as mudanças na política fiscal brasileira recente. Porém, quando a gente olha em volta, nós vamos ver um cenário repleto de riscos e incertezas que, dependendo do seu desfecho, ele pode sim acabar impactando, provocando movimentos altistas da taxa de câmbio, ou pelo menos evitando uma queda que, na ausência desses fatores, tenderia a ocorrer. Entre esses fatores, eu vou agora elencar alguns deles, só para a gente ter uma ideia, e é o que a gente deve ficar acompanhando. Primeiro, o ciclo de aperto da política monetária, não só nos Estados Unidos, mas na Europa e mesmo na América Latina, tende a gerar um desaquecimento da economia global, cuja extensão a gente não sabe qual é, mas que pode ser mais grave, pode levar a algo bem pior do que um soft landing, e aí isso aí afetar os movimentos capitais, afetar as próprias exportações do país, e por aí vai ter esse impacto negativo. Segundo, a América Latina vive momentos de grande indefinição e crise, Argentina, Chile, Peru, e os nossos laços com a região são profundos. Então, o que acontece lá sempre tem algum impacto aqui. Terceiro, os riscos geopolíticos cresceram de maneira surpreendente nesse ano, com a guerra na Rússia e Ucrânia e, mais recentemente, com a escalada das tensões entre China e Estados Unidos no que se refere a Taiwan, e cujos desdobramentos, francamente, a gente não sabe quais serão. Quarto, e por último, a despeito de uma maior previsibilidade nesse momento em relação ao quadro eleitoral, a imprevisibilidade está diminuindo, né? As chances de surpresa que afetem muito o futuro da economia podem ocorrer. Não se pode descartar, por exemplo, guinadas acentuadas, não previstas na política econômica após as eleições, porque, na verdade, a gente só vai saber com certeza né, quais vão ser os prováveis rumos futuros depois das eleições, e, sobretudo, no início do ano que vem. Né? Em suma, para fechar aqui, fazer previsão sobre o rumo da taxa de câmbio já é temerário em qualquer
momento para um economista e, sobretudo, no momento atual, muito mais do que o normal. Porém, apesar disso, a gente tem que falar do assunto, né? Por quê? Porque não podemos ficar muito melhor do que ficar no escuro e não arriscar e não desenhar cenários, né? É, a gente está muito melhor do que isso, do que ficar nesse escuro, e a gente está preparado para antecipar futuros movimentos dessa variável que é tão importante para a economia. É, é, e, para isso, a gente tem que estar avaliando continuamente as forças que são frequentemente opostas, que influenciam os rumos da taxa de câmbio. Né? É isso que a gente tem que fazer. Agora, a gente não pode adivinhar a novidade que vem amanhã, mas a gente pode saber desenhar aí quais são os fatores, quais são as forças que estão puxando para um lado ou para o outro esta variável. E foi isso que a gente procurou fazer aqui neste podcast de hoje. E ficamos então por aqui. Um abraço a todos. Até a próxima terça-feira com mais um podcast do Grupo de Conjunto.